O que será uma hora dessa? Peter Barakan? こんにちは NHK です。 Oh no. Pera, não é dessa NHK que eu tava falando. Pera, eu não tenho nenhuma TV em casa. Welcome to the NHK, have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We got 24 hours of content, some better, some worse, if none of it's of interest to you. Aqui tá demorando demais pra apresentar o vídeo hoje, hein? A gente vai ter que demitir ela. Eu tentei ligar, mas ela não tá atendendo não. Beleza, então. Eu te escutei cantando agora há pouco. E eu? Não. Consegui fugir de lá, mas levaram o formulário que me fizeram preencher. Agora vão me cobrar dinheiro da TV até o inferno congelar. Malditas corporações com suas práticas desgraçadas que resultam na pessoa se tornar um hikikomori. A sorte é que alguém descobriu todas as entrelinhas dessa operação toda e descobriu a verdade por trás da NHK, ou seria Nihon Hikikomori Kyoukai. Eu tenho que falar baixinho aqui porque senão eles me encontram de novo. O nome dele é Sato Tatsuhiro. Welcome to the NHK. Come and take a seat. Would you like to see the news or learn some culture from the country overseas? Bem-vindos à NHK. Eu vou entrar aqui no lugar da Aki porque ela não apareceu pra trabalhar hoje por algum motivo. Mas você tem a mesma voz, só mudou de PNG? Não, fica quieto, eu tô contando uma historinha aqui, cacete. Certo, onde que a gente tava? Oi, estamos aqui em meio a Tóquio, um lugar magnífico com muita história por trás. Mas é nessas ruas complexas que encontramos o que viemos procurar hoje. Nos arredores de Kawasaki temos um lugar. Essa é Mita House, um lugar de aluguel barato, bem comum nos subúrbios da cidade, para aqueles que ainda não estão dispostos a pagar uma grana na maior metrópole do mundo. Mas o que nos interessa é o que tá lá dentro. Não faça muito barulho. Essa é uma não tão rara espécie de uma criatura que inverna em sua toca 24 horas por dia e 365 dias do ano. Mas esse em específico é um espécime especial. Ele não é só um cuzão, mas também é um hikikomori. Não, pera. Enfim, esse pobre homem é vítima de uma grande conspiração da sociedade que faz ele se recluir no seu quarto indefinitivamente. Felizmente, ele não se encontra sozinho. Seu antigo amigo de escola mora no apartamento do lado. Não só isso, mas uma garota estranha por algum motivo mostrou muito interesse em ajudar esse rapaz chamado Sato Tatsuhiro. Essa garota, Misaki-chan, não. Eu sei que falamos de Another um dia desses, mas não ouse comparar as duas além dos nomes. Nakahara Misaki não merece ser desrespeitadas assim, Apesar de Sato ser um Nito e um hikikomori por completo, é esse mesmo desdém pela forma que sua própria vida se tornou que o motiva a fugir desse labirinto mental que ele se encontra e sair daquele quarto lá em cima. Só que nada vai ser tão fácil assim, porque afinal, todo mundo se encontra naquela situação por um motivo, e aos poucos você vai entender o do Satou. Hikikomori é um termo que foi popularizado em meados dos anos 90 e início dos anos 2000, e é uma situação horrível. Com a melhoria da tecnologia, se torna cada vez mais fácil alguém perder o contato com a sociedade, e infelizmente, para algumas pessoas, essa mesma situação oferece um conforto a ter que lidar com o mundo que está sempre se movendo sem esperar por ninguém. Muitas pessoas se encontram perdidas no que fazer, principalmente depois de sair da escola, e são deixadas sozinhas com seus próprios pensamentos, os mesmos que buscam o maior conforto que tentam encontrar. Em 2002, a novel de NHK Ni Yokoso apareceu em meio a toda a alta da palavra hikikomori como uma resposta a toda a situação, porque nessa época a mídia, principalmente japonesa, estrangulava o tema até não poder mais, como se já é de se esperar, né? E acabou que hikikomori se tornou um tema quase que como um mini tabu. Bastava o menino ficar no quarto jogando pokémonos pra as tia visitando começar a falar merda, porque o menino não quer ficar conversando do produto 69 do catálogo da Avon ou qualquer equivalente japonês. Então, NHK Ni Yokoso rapidinho recebeu um nome na comunidade, porque retrata essa situação da forma mais humana possível, mostrando todos os lados do que acontece e do que se passa na cabeça de um hikikomori, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Aqueles de fora que não tem um pingo
de hikikomori dentro da alma tem a possibilidade agora de entender mais ou menos o que alguém que sofre com isso passa, e mostra como poder empatizar ou ajudar alguém precisando, mas também faz uma outra coisa, mostrando o hikikomori em si, outra pessoa na mesma situação, que mesmo sendo difícil e no meio de todas as ideias autodestrutivas, é um personagem que consegue sair daquela situação toda. É perfeito como que NHK retrata tudo isso. Não é uma história que tem seu formato de uma história, não é porque o Sato recebe ajuda que ele vai se ajudar. Nada é simples, nada é preto no branco, nada é estruturado como algo que você lê ou assiste em qualquer outra mídia por aí. Não é feito para sua conveniência. A gente tá falando de uma situação mental que não é brincadeira. E aqui, o que o autor quer te mostrar é uma vida real, não fictícia. Não é porque é mais gratificante pro telespectador ver algo desenvolver que algo tem que ser desenvolvido. Todos os personagens são humanos, eles têm suas virtudes, mas também têm suas caralhadas de defeitos. Todos eles são pessoas deploráveis. A Misaki não, ela tem seus problemas imensos, seus egoísmos, mas ela é um amorzinho. Então não é porque o Sato é o protagonista que você torce por ele. Não é porque ele é um hikikomori oprimido que você torce por ele. Você torce pra ele sair daquela situação, não pra ele em si, porque ele é um desgraçado completo. Ele se colocou naquela situação, ele fez as escolhas que o prendem ali, e é ele que não dá valor a quem realmente estendeu a mão pra ajudar, mentiu pra quem o quer bem, e também aquele que sempre pega o caminho mais fácil, não importa o quão horrível ele seja. Tudo por causa de medo, o que as pessoas vão pensar, medo de sair da rotina, da sociedade, mas, mais do que tudo, medo de sair daquele ambiente horrível de um quarto que é tão confortável. Só que Sato tem um porém, mesmo que aos poucos, e talvez por motivos nada a ver ou contrários à situação, acaba sem querer, sempre dando um passo pra frente, e isso mostra que é o suficiente. A iniciativa é o que desencadeia sua libertação, não importa o quão distorcido seja. Mesmo que ele dê 5 passos para trás, ele pouco a pouco vai quebrando as barreiras mentais que foram colocadas na sua cabeça. Subitamente não é tão difícil ir conversar com um amigo, ir andar num koen, ir pra frente da escola tirar foto de que pegar um trem, ir numa convenção e por fim vencer a conspiração, a NHK. Uau! A situação é que todos temos uma NHK vindo bater na porta. O que depende de nós é como vamos lidar com ela e vencer. Mandar um homem do formulário ir embora e jogar um ovo na cabeça dele. Welcome to the NHK é um anime incrível, só que não é algo convencional. Não é algo que você espera assistir ou ler. Você literalmente termina a série aliviado de não ter nada mais pra assistir. Porque mesmo tendo seus alívios cômicos, suas piadas que te quebram mesmo que completamente erradas, é um anime que você não aproveita. Só que essa é a intenção. Não é pra você aproveitar a vida turbulenta de um hikikomori se autodestruindo pro infinito, e por isso NHK é simplesmente sensacional. Finalmente consegui chegar, o pai não me demitiu ainda não, demitiu? Tá apresentando o vídeo no meu lugar? Tô. Welcome to the NHK não é pra todo mundo, tá? Se tratar com a situação de hikikomori já é algo pesado o suficiente, mas aqui não é só coisa superficial não. Os temas falados não tem censura, não tem medo de mostrar o quão horríveis eles são, mesmo na cabeça distorcida do Sato. Então muita gente pode se sentir bem desconfortável, além do desconforto em si que a história quer passar. Só que pra outros é exatamente isso, mostrar o quão baixo o Sato chega, as atrocidades que ele faz com as pessoas em volta dele, principalmente com a Misaki, e também o que as pessoas em volta fazem com ele, que tem o poder da vida, a luz do fim do túnel para motivar alguém a dar um pequeno passo, mesmo que mínimo, para se libertar das restrições de hikikomori. Não é preciso contar uma historinha, não é preciso embelezar as coisas e transformar a situação hikikomori em algo fantástico. É uma história que conta a realidade, e ela é mais do que o suficiente para te mostrar tudo aquilo. Uma história felizinha, irreal, mal feita, que o Sato só aceitasse a ajuda da Misaki e pronto, é mais do que contra-intuitivo para todo o tópico. A atenção ao detalhe do autor é simplesmente perfeita. Ele sabe exatamente para quem ele fez NHK e ele não esquece do que sua história tem que mostrar. E vai marcar bem fundo em quem sabe o verdadeiro significado de NHK. Muitos anos atrás eu fiz um vídeo de Koi no Katachi e aqui o mesmo sentimento que eu tive na época se aplica. Foi bem difícil eu fazer aquele vídeo. É uma situação pesada que eu com certeza não tenho qualificação suficiente para ficar falando que nem besta por aí. Porque assim
como é mostrado perfeitamente em NHK, nunca se sabe o peso que suas palavras têm e o que elas podem significar para outra pessoa. Então por isso eu não me sinto muito confortável a indicar Welcome to the NHK exatamente, porque para algumas pessoas vai ser uma experiência bem negativa, mas eu acredito também que o poder de ajudar dessa obra é bem superior a tudo isso, e é com certeza a melhor história de qualquer mídia quando o termo é retratar solidão e isolamento. Então, você sabe quem você é, e por tudo que eu falei nesse vídeo, e pelo que você já sabe, você faz a escolha se é algo que vale a pena pra você. E por fim, eu espero que ninguém seja sequestrado pela NHK que nem eu, e sempre lembre, um passo depois do outro.